Então, Wilson, passar a palavra para você, né? E para você fazer a tua apresentação, tá bom? Bom dia, obrigado pela presença de todos, obrigado pelo aceite e oportunidade de estar diante dessa banca. Confesso que fazia tempo que eu não sentia um friozinho na barriga, como estou sentindo agora. Mas vamos lá, eu vou tentar, vocês vão perceber que vai ser bem corrido, porque é muita coisa para se falar em pouco tempo. Então, vou tentar me concentrar especialmente nos aspectos que não foram apresentados, aí, não puderam ser apresentados na letra fria de um memorial, né? Bom, a apresentação está dividida em duas partes, e aqui já vem uma dúvida de origem. Nós temos aí como requisito de progressão a defesa de um memorial ou de uma tese, né? E, na dúvida, eu resolvi fazer os dois. Então, vou ter uma parte aí que é o memorial, uma segunda parte que é o que eu estou chamando de tese, que é uma reedição, né, de um livro que foi lançado em 2004, que foi oriundo da minha tese de doutorado. Então, indo bem rápido, formação básica. Eu sou goianiense de origem, no entanto, a minha infância perpassou aí 3 cidades, 3 estados e 4 escolas, né? E eu acho que cada uma dessas passagens foi deixando algumas marcas importantes, e acho que vale a pena mencionar. Então, a primeira delas em Brasília, quando eu iniciei minha vida escolar, uma escola franciscana. Depois nós mudamos para Belo Horizonte, e eu ingressei no Instituto Armanelli, que, dentre outras coisas, tem um foco aí muito grande em leitura, né? A minha alfabetização foi concluída lá. E uma coisa interessante, que é um código, uma espécie de código de ética ou de condutas, chamado DACIRA, e com o qual eu fui me deparar com algo semelhante aqui no ITA, depois que eu entrei no ITA, que é a DC, que é a Disciplina Consciente. Mas depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Depois passei por uma escola municipal em Belo Horizonte, e aí tem uma história familiar, né, que envolveu aí um divórcio, né, uma queda de renda, etc. Então, fui para essa escola municipal. É uma escola de periferia, eu me lembro de situações de ter que ter tiroteios na escola, a gente ter que deitar, né, na escola para escapar dos tiros. A comunidade do Morro das Pedras, na zona oeste de Belo Horizonte. Mas era uma escola nova, e tinha uma proposta de modelo de educação inovador, muito focado em esporte. Me lembro que tinha um ginásio com todos os apetrechos de ginástica olímpica, né, numa escola de comunidade, naquela época. Então, isso me chamou a atenção, e certamente tem alguns reflexos aí. E em Goiânia eu terminei essa educação básica, hoje Fundamental 2, né, na Escola Polivalente Modelo, que também era uma escola modelo, uma escola que se pretendia modelo. Era uma espécie de híbrido entre que é uma escola convencional para uma escola técnica. Então, a gente tinha artes industriais, técnicas comerciais, e técnicas do lar, né, domésticas, enfim. Então, todas essas pontuações acho que criaram alguma raiz. Eu me lembro muito bem dessas passagens, né? Bom, e aí talvez o grande divisor de águas que eu posso considerar, a Escola Técnica Federal de Goiás, ingressei na Escola Técnica e para me formar em técnico em telecomunicações. Mas a Escola Técnica, pelo menos naquela época, era uma escola de vida, né? Então, a gente, além de estar vivendo um período político, né, 84, diretas já, etc. Toda uma questão cultural, de artes, esportes. Então, era uma formação muito completa, e realmente foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional. Um spoiler, uma coisa que vem logo em seguida, embora a gente não tinha essa perspectiva já no primeiro ou segundo ano de escolas técnicas, alguns já pensavam no que iriam fazer depois, né? Então, tinha uma colega da escola que me emprestou um guia de estudante, e eu prescrutei esse guia de cabo a rabo, eu li ele inteirinho, e o curso que mais me interessou foi oceanologia, né? Por uma série de razões eu queria, né? Então esse ficou sendo ali só que era para as condições que eu tinha, não era muito acessível, né?
não tinha condições de sair do Estado, ter uma vida em outro lugar, sendo amparada por orçamento doméstico. Então, isso ficou fora, embora tivesse ali tilitando na cabeça. Terminei o técnico em telecomunicações e fiz um estágio numa empresa de manutenção de elevadores e em controle e automação. Então, e aqui tem um elemento interessante, essa coisa da otimização de tudo. Uma das coisas que eu me deparei lá é que tinha umas caixas muito grandes, cheias de umas botoeiras de elevador. O que eram aquilo? Eram pequenos controles eletrônicos que o pessoal substituía e trocava por peças novas e ia deixando aquelas ali dentro dessas caixas. Eu achava aquilo um desperdício muito grande, né? Um desperdício de recurso muito grande. Aí eu comecei a tentar arrumar, consertar, com o conhecimento que tinha ali, e consegui. Inclusive, notei que o defeito era padrão. Ou seja, a grande maioria dos dispositivos tinha o mesmo defeito, muito simples de arrumar, um resistorzinho que abria, e comecei a consertar aquilo. Né? Então, foi interessante, o dono da empresa ficou muito satisfeito também, mas também notei que ele já usou de um expediente meio ruim. Ele começou a substituir as peças usadas como novas. Né? Enfim. Mas isso tem um gancho com o que vem lá na frente, já mais recentemente, que é um pé, né, de volta para essa coisa do controle e automação. Eu diria que, terminando a escola técnica, eu estava num processo de difícil escolha. Eu vinha lidando com um pessoal que ingressou na parte política, na vida política da escola, foi fazer geografia, por exemplo, e muitos também iam para a área de engenharia. Eu realmente fiquei dividido e fui deixando as coisas um pouco me levar. Né? E ao final, no último ano de escola técnica, surgiu um vestibular para licenciatura em eletricidade, que era para formação de pessoal para dar aula nas escolas técnicas, né? Na própria escola técnica. E eu entrei nesse vestibular, eu, alguns colegas, inclusive, e nós começamos a fazer esse curso. Bom, foi muito interessante, eu pude vivenciar disciplinas de licenciatura, psicologia da educação, a gente fez uma revisão de um processo de revisão da LDB que estava acontecendo naquele momento, a Lei de Diretriz e Base de Educação. Mas uma coisa me deu certeza, eu não queria ser professor de eletricidade. Então, eu cheguei aí a concluir 2/3 do curso, mas não terminei. E aí eu entrei em geografia na UFG e fui fazer geografia. Bom, ao mesmo tempo, eu passei na escola técnica, na Caixa Econômica Federal, no concurso para escriturário, e isso me permitiu começar a pensar em coisas um pouco além da questão orçamentária. Né? Tem uma passagem interessante, nesse ano de geografia, foi quando eu comecei a pensar essa escolha de ser professor de UF. Eu tinha 2 professores na geografia que viraram uma referência, foram muito interessantes. Inclusive, os 2, uma delas especialmente, me exortou a fazer oceanologia. Falou: olha, você passou na Caixa, vai, pede transferência, vai lá, tenta, né? Você quer tanto esse sonho? Então, e eu fui. Então, fui para pedir a transferência na Caixa, foi uma coisa difícil. Ninguém acreditava que eu conseguiria, no primeiro ano, ser transferido, mas consegui e passei no vestibular e fui para a oceanologia. E lá eu me achei, de fato, né? Um curso que tem uma grata satisfação de ter concluído e que, inclusive, reforçou essa ideia de que eu queria ser um professor de UF. Né? Seguindo, então, para essa coisa de ser professor, deveria, então, passar pela carreira com mestrado, doutorado. Então, fui fazer o mestrado, vim aqui para São José dos Campos, fazer o mestrado no ITA, no INPE, né? E passei na seleção para sensoriamento remoto. E ali também começou, desde a graduação, um foco em água. Então, eu tinha água como um eixo, né, que eu queria conservar em termos de trabalho. E logo que eu ingressei no mestrado, foram fechadas as comportas de Serra da Mesa, da usina hidrelétrica de Serra da Mesa, e a gente tinha a oportunidade de fazer um acompanhamento do enchimento do reservatório e com imagens de radar, né, que era uma tecnologia relativamente nova aqui para o Brasil, um radar japonês, com o qual o INPE tinha uma seção de imagens. Então, esse foi o mote, né, do mestrado. E mais, a gente descobriu que Furnas, que foi a construtora do projeto de Serra da Mesa,
tinha feito o primeiro projeto com base em geodésica, em cartas de 1 para 100 mil do IBGE. E todo o projeto foi seguindo, eles fizeram uma contratação de um estudo à parte para aumentar essa resolução para 1 para 25 mil, né? E para dar mais resolução, para dar mais acurácia nos cálculos finais do reservatório. No entanto, eles não utilizaram isso aí porque houve um apressamento, né, na entrega do reservatório, e o que eu constatei, eu digitalizei todas essas cartas à mão, de 1 para 25 mil de todo o reservatório, trabalhei com as imagens GEOS para definir a superfície de alagamento, e aí a gente conseguiu fazer um modelo numérico terreno bem mais preciso. E o resultado, que foi interessante, é que Serra da Mesa tinha um erro médio de projeto de cerca de 30% em termos de volume, né? Ou seja, esse volume projetado não seria alcançado, dadas aquelas condições de contorno. E isso foi comunicado à Furnas, foi comunicado à Presidência da República à época, mas não impediu a inauguração do reservatório, inclusive com os mesmos números projetados. Até muito pouco tempo atrás, eu tive acesso a uns dados que o ONS trabalha, e ele trabalhava com esse mesmo número de volume, e que esse volume é o que determina, de certa forma, a producibilidade dessas usinas. E é o que define o regime de contratação. Então, tem todo um encadeamento aí, e recentemente a gente está revendo isso. Recentemente surgiu essa discussão de que essa lista de producibilidade não está sendo atualizada a contento. Bom, foi um excerto aí da questão do mestrado. Terminando o mestrado, ainda em curso, né, mas já para o fim, surgiu o concurso para professor do ITA. Então, aquilo me atraiu, eu tinha em mente fazer todos os concursos que viessem à frente, né, já com um teste até para aquela carreira que eu já queria prosseguir, e fiz a inscrição, fiz a inscrição para o concurso do ITA, e recebi aqui eu recebi uma notificação para uma anotação. Estou autorizando aqui, tá, gente? Fiz, então, a inscrição. Foi um concurso, o ITA abriu um concurso para 25 vagas para professor de diversas áreas, e uma delas eram apenas 2 para professor auxiliar, né? E tinha um motivo especial. O concurso era para engenharia ambiental. E a gente só tinha uma turma formada de engenheiros ambientais no Brasil naquela época, então eles resolveram abrir a formação, né? E isso me permitiu, como oceanólogo, participar do concurso. Então, participei, éramos 14 inscritos, e dos quais só 2 não tinham mestrado, né? Então, eu e um outro colega que não tínhamos mestrado, ficamos aí por último na prova de título, mas eu consegui inverter isso na prova didática, na prova escrita e didática. Enfim, passei, entrei no ITA, e aí comecei a pensar no outro desafio, que era trabalhar essas ciências do ambiente, que era a disciplina, né, para todas as 5 engenharias, e mudar um pouco o formato e o conteúdo, né? Tinha um professor que ministrava essa disciplina, que era um químico. Ele trabalhava com esse conteúdo em química, e era ministrado no último ano da formação das engenharias. Então, os alunos faziam meio por tabela, né? Então, eu fiz várias enquetes com os alunos, com ex-alunos, com professores que foram alunos, e resolvi rever isso. Isso também me fez repensar até a minha carreira e para onde eu ia direcionar o doutorado. Então, direcionei esse doutorado para a economia ambiental, né? Pensando em que a boa parte desses alunos saem e vão para a empresa privada, vão para corporações que lidam com finanças, mercado financeiro, etc. E eu achei que a economia pudesse ser um caminho para trabalhar a questão ambiental com esses alunos. Fiz um curso de auditoria de auditor líder, né, na época também, pensando já em aplicar isso, e esse conjunto também deu origem a minha tese de doutorado, já voltando, né, para a questão econômica, a gestão de águas no Brasil, mas com enfoque em economia e em sociedade, em participação social, e permitiu fazer essa atualização de disciplinas, inserindo estudo de impacto ambiental,
ISO 14000, Gestão Ambiental Corporativa e Economia Ambiental nessa grade, né, nessas emendas. Então, fiz o primeiro passo ao entrar no ITA foi fazer uma revisão completa de ementa de Ciências do Ambiente. O segundo passo, eu fui lotado na divisão de Engenharia Civil do ITA. Essa disciplina estava associada à divisão de Engenharia Civil. E na Civil, eu notei que não havia geoprocessamento. Como eu estava acabando de sair de uma escola de excelência em geoprocessamento e sensoriamento remoto, eu comecei a tentar inserir esse tema e começamos com a disciplina de topografia. Então, dividi a disciplina de topografia inserindo o geoprocessamento. Em 2004, a gente criou, de fato, a disciplina de geoprocessamento para a engenharia civil. Bom, depois, em 2010, a gente criou outra disciplina de graduação, análise ambiental de projetos. Foi um processo em que aquela disciplina de ciências do ambiente começou a ser desmembrada, né, propositadamente, para ter uma aderência maior a cada curso, né? Então, para a civil, ela se transformou em análise ambiental de projetos. Para a aeronáutica e aeroespacial, ela se transformou em meio ambiente e sustentabilidade no setor aeronáutico. E engenharia de eletrônica e computação, engenharia para ambiente e sustentabilidade. Então, o que eu essa mudança terminou em 2016, é o que a gente vivencia hoje. E eu vou apresentar, só para dar um exemplo, essa disciplina de engenharia para ambiente e sustentabilidade e como a gente lida com ela. Então, basicamente, a ideia é pegar o conteúdo que os alunos já desenvolveram nas suas áreas, então, engenharia de computação e eletrônica, e fazê-los pensarem em soluções que apoiem os objetivos de desenvolvimento sustentável, que apoiem alguma ação, alguma iniciativa para a sustentabilidade. O resultado são projetos integrados de eletrônica e computação, mas imbuídos aí de parte de economia, empreendedorismo e sustentabilidade. E eles são avaliados, ao final, por uma banca de anjos, que a gente chama de investidores. São investidores fictícios, mas são investidores reais, são pessoas, são diretores, CEOs de empresas, mas que a gente propõe um investimento fictício, né, os Itacões, aqui, e eles fazem uma espécie de pitch com os trabalhos desenvolvidos. Então, só para dar uma ideia do que já foi desenvolvido, a cada ano são 4, 5, 10, às vezes 10 projetos. Esse é um coletor de inteligente resíduos da esquerda, que é um dispositivo para ser acoplado em lixeiras dessas que os garis levam, né, andando pelas ruas, e ela vai otimizando o trajeto de acordo com a informação que ela vai recebendo em nuvem de todas as outras os outros pontos de lixo, inclusive com relação a ter ou não lixo, né? Então ele evita alguns trajetos, dá preferência para outros. Isso economiza tempo, né? E, enfim. A Smart Valve, que é uma espécie de válvula inteligente para irrigação, né? Para diminuir o consumo de água e energia na irrigação. ElectroTrack é uma espécie de sistema que monitora consumos de energia em meio doméstico e fazem, junto com a inteligência artificial, dão respostas de emprego da energia no meio doméstico, tá? No mix de uso dessa energia. Então, são coisas que algumas, inclusive, conseguem sair dali já com algum tipo de investimento para ser colocado no mercado. Bom, na pós-graduação, a ideia foi tratar de conexão com a pesquisa, né, nas disciplinas, todas elas baseadas em resolução de problemas e muitas atendendo a demandas sociais, né? Então, na pós-graduação, assim que eu terminei o doutorado, eu entrei na pós, criei um laboratório de geomática do ITA, que atendia tudo ITA, mas especialmente a engenharia civil. Criei a disciplina de tópico de engenharia ambiental para o acesso à pós, então foi a primeira disciplina com que eu ofereci na pós. E, em 2004, a criação da disciplina de sensoriamento remoto aplicado. E, mais recentemente, duas outras disciplinas, uma de engenharia solar para edificações, que é dada de forma colegiada, somos 3 professores, faz parte de um projeto, inclusive, projeto Habitas, de sustentabilidade da construção civil. E, por fim, mais recentemente, em plena pandemia, a criação de uma disciplina de economia ambiental e ecológica, que, por ser pandêmica, né, ter tido origem pandêmica, ela foi ofertada online. Essa oferta online permitiu com que a gente pudesse fazer uma proposta interinstitucional. Então, ela é ofertada em 3 programas de pós-graduação, no ITA, na Unesp, na USP,
com participação externa, tem pessoal da técnica de Hamburgo participando, especialmente no tópico soluções baseadas na natureza, e a gente ampliou o público, né, a fazer essa disciplina. Nós tivemos alunos do Brasil inteiro, né, foi uma disciplina de muito sucesso. Bom, para uma ideia também de como a gente aborda isso nessas disciplinas, de tópicos de engenharia ambiental em 2017, o tema era vulnerabilidade socioambiental e mudanças do clima. Então, os alunos trabalharam num mapeamento de vulnerabilidades socioambientais para o município de São José dos Campos, né? Então, como resultado, isso foi apresentado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente ao final do curso, da disciplina. Em 2019, perdão, a disciplina, o tópico foi resíduos sólidos. E a tarefa foi fazer um diagnóstico e um prognóstico para um plano de gestão de resíduos no DCTA, que é o campus aqui onde o ITA está inserido. Tem várias instituições. E, ao final, nós apresentamos esse documento em um encontro técnico em que foram convidados alguns desses órgãos internos, inclusive a Prefeitura de Aeronáutica, que é quem gerencia, né, a parte residencial, enfim, do campus. E uma das recomendações havia sido a criação de um PEV, de um posto de entrega voluntária dentro do DCTA. E a Prefeitura pegou essa recomendação e criou o posto, né? Então, um resultado aí direto da disciplina. Bom, em 2020, isso foi interessante, a gente começou a disciplina em março e 2 semanas depois a pandemia nos chegou. E o tema seria energia naquele momento, nós tivemos tempo de fazer uma virada de chave e passamos a tratar de Covid. Então, nós fizemos 2 tratativas aí em termos de exploração com os alunos, uma de modelagem SEI e teoria de filas para definição de alcance da pandemia, de como ela iria se comportar em termos de número de infectados, a possibilidade de óbitos, etc., internação. E passamos a alertar, criamos um informe técnico, passamos a alertar o poder público sobre essas questões, especialmente o poder público local e regional. E um outro estudo também feito durante esse processo foi essa espacialização e uma análise de infraestrutura crítica de saúde para atendimento de Covid-19, que também serviu para alertar os municípios sobre como eles deveriam tratar essa questão de alocação de leitos e convênios, inclusive intra-regionais, para lidar com essa questão. Isso gerou, inclusive, um artigo científico publicado no Ambiente e Sociedade, como resultado aí da aplicação da disciplina. Bom, saindo um pouco da questão meramente acadêmica, indo para uma coisa que eu estou chamando de vivência acadêmica e social, eu tenho participado de diversos conselhos no que eu chamo de ciência cidadã, né? Então, desde um ano após a entrada da NUITA, eu participo do Conselho Municipal de Meio Ambiente do município de São José dos Campos, com participação em várias câmaras técnicas, em grupos de trabalho ao longo desse período. Basicamente, por 2 momentos eu me ausentei, foram os momentos que eu fui para o exterior, mas venho participando desde então. Em 2000, eu entrei como representante das instituições de ensino e pesquisa no Comitê de Bacia do Paraíba do Sul. Então, isso foi concomitante e gerou resultados, inclusive, para trabalhar a tese de doutorado. Em 2002, passei a frequentar o Comitê de Integração, o CEIVAP, que é o federal, e a participação nesses 2 conselhos deu origem ao projeto Rede Vale, né? Então, a partir de uma ausculta de algumas demandas, especialmente do elo ciência-sociedade, a gente criou o projeto Rede Vale, depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Em 2003, eu entrei no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, participando de câmaras técnicas inicialmente. Então, coordenei a Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia e depois, interinamente, a Câmara Técnica de Integração de Gestão de Recursos Hídricos e Sistemas Costeiros, a CTCOST. E um dos elementos importantes dessa participação foi a criação do documento de demanda de CIT que a gente anualmente submetia ao FNDCT para fins de lançamento de editais, etc., para pautar, vamos dizer, o FNDCT em termos de demandas de CIT em recursos hídricos. Isso virou um documento formal e passou a ser, até o último ponto que eu acompanhei, ele passou a ser um documento que a CIT, sempre, a CTCT sempre
pautava o Fundo Setorial de Recursos Hídricos. E, por fim, mais recentemente, adentrei o Conselho Municipal de Saneamento Básico de São José dos Campos. A participação em conselhos, um assessoramento técnico para Ministério Público, Justiça e Defensoria ao longo desse período. Então, pouco depois de entrar no ITA, eu fui perito numa perícia ambiental de uma empresa recicladora de chumbo, de um passivo de 130 mil toneladas de escória, e o funcionamento da empresa trazia danos aos moradores do entorno, né, com contaminação direta. E a Justiça acatou o laudo integralmente e determinou o fechamento da indústria e a solução do passivo. Em 2005, fiz uma perícia ambiental, coordenei uma equipe de perícia ambiental, essa bem maior, do Porto do Pecém. Houve um descumprimento de rito de licenciamento e um estudo de impacto com falhas, várias falhas. Então, nós fizemos aí uma série de recomendações. A Justiça também acatou integralmente e ordenou o cumprimento da adequação ambiental. Alguns programas de monitoramento, a gente revisitou o PCM recentemente para um projeto e vimos que algumas ações de monitoramento persistem até hoje por conta dessas indicações. Trabalhei com assessoramento à Defensoria Pública de São José dos Campos, desde 2018, acerca de processos envolvendo comunidades vulneráveis, tanto em relação à vulnerabilidade socioambiental, mudanças climáticas, mas a poluição também. E são processos que estão em tramitação e há ganhos parciais aí da Defensoria Pública em função não só desse arrazoado, mas de todo o trabalho da Defensoria. E, mais recentemente também, nós assessoramos 3 professores aqui do ITA, eu e outros 2 colegas, o Ministério Público de Santa Catarina acerca de taxação de emissões atmosféricas de aeronaves. Então, receberam uma demanda e a gente fez um arrazoado técnico também para isso. Então, vem trabalhando aí, tem alguns outros trabalhos, mas que eu achei melhor não mencionar. Tem participação em entidade de terceiro setor, eu sou conselheiro do ACEVP, que é a Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba. É uma associação que foi criada para desenvolver corredores ecológicos à luz da política pública nacional, que diz respeito ao que o Ministério do Meio Ambiente desenvolveu há 15 anos atrás. E tem conseguido com sucesso fazer esses corredores. Em 2021 também comecei a participação como membro de um grupo de trabalho na APA Mananciais de Paraíba do Sul, que é uma APA desenhada para proteger mananciais de oferta hídrica, né? Aqui em todo o Paraíba do Sul, todo o Vale do Paraíba. E desde 2013, e oriundo de um projeto de P&D do ITA, eu sou sócio cotista, fundador e sócio cotista de uma empresa que hoje está no Parque Tecnológico, que é a Texas, que em 2019 foi eleita como uma empresa de inovação de destaque, né? Enfim, alguns projetos que eu elenquei aqui, há outros, mas com menos formalidade, mas cronologicamente, em 2001, naquele curso de ferramentas econômicas, o grupo que eu trabalhei ofereceu um projeto e o gestor do curso resolveu custear a aplicação desse projeto, que era em torno da análise de econômica ambiental de uma transposição que o Tocantins estava oferecendo para o Ministério da Integração Nacional na época. E a gente fez uma análise, mostrou que havia uma série de problemas com essa transposição, problemas, inclusive, que levariam a uma incerteza muito grande. E depois que nós apresentamos esse resultado para o Ministério da Integração, não posso dizer que foi essencialmente por isso, mas o projeto foi arquivado, né? E não se tocou mais nesse assunto. Em 2004, nós fizemos um trabalho com a Conservation International, uma aplicação de um modelo, o Cleft Identification Model, foi desenvolvido na Austrália, para umas bacias no entorno do Parque Nacional das Emas, que incluiu uma análise também de vários projetos de OHS que estavam em curso naquele momento, né? Esse resultado gerou uma série de coisas, dentre eles uma revisão dos processos de licenciamento ambiental da então SEMAGO, né, Secretaria de Meio Ambiente de Goiás, no que concerne a licenciamento de hidrelétricas. E também permitiu recurso financeiro para a construção do LabGel e para a criação de um espaço-aula na Engenharia Civil do ITA.
um espaço-aula todo bem moderno, com vários equipamentos, etc. E o Rede Vale, aquele projeto que eu falei que começou quando eu participei do Comitê de Bacias, criou uma rede de ensino, pesquisa e extensão e foi finalista do Prêmio Ano em 2010, na categoria Ensino. Nós tivemos um total de 3.600 participantes nesses anos que o projeto foi ao ar, com a emissão de 1.400 certificados de conclusão de curso de aprimoramento técnico para a gestão de recursos hídricos. Né? Boa parte desse público eram técnicos de municipalidades, né, que adentravam o comitê, que iam participar das atividades de recursos hídricos. E esse mesmo projeto lançou e realizou 3 simpósios de recursos hídricos de bacia, na Bacia do Paraíba do Sul. Era uma proposta que nós apresentamos para a BRH à época, e a BRH aceitou, de transformar os simpósios da BRH por simpósios por bacias e não por região. Né? Então, esse foi um primeiro, e ele tem dado certo. Né? Vai para a 4ª edição agora. Bom, fazendo um adendo em termos de projeto, há 2, eu diria, pequenos projetos, mas que deram resultados muito interessantes, que nem estão listados no currículo Lattes, que começaram muito pequenos. Começaram com uma proposta de mestrado, uma orientação de um aluno de mestrado, mas que ganharam vulto dado o contexto, né, de inserção. Um deles foi sobre o complexo hidrelétrico de Belo Monte. Nós começamos um estudo, depois a CSF Conservation Strategy Fund resolveu custear, inclusive, a parte de campo, etc., desse trabalho, e ele gerou um livro, e o meu artigo mais citado, está na Water Alternatives, é um artigo relacionado a essa análise de complexo de Belo Monte. E o fato interessante é que ele anteviu diversos dos problemas de financiamento que esse projeto teria e dos desvios que ele poderia ter, né? Antes mesmo de que ele fosse levado a cabo. Isso levou a um debate na Folha de São Paulo, participei, junto com o diretor da Norte Energia, com convidado do Ministério das Minas e Energia. Embora não tenha sido suficiente para demover o governo da ideia da construção de Belo Monte, chamou muita atenção da sociedade, enfim, e foi um projeto que, inclusive, alavancou o segundo, que foi sobre o complexo hidrelétrico do Tapajós. Então, também gerou um livro no formato impresso em e-book, um livro, inclusive, lançado pelo ITA, 3 artigos, anteviu também problemas de financiamento e desvios e foi apresentado na Câmara dos Deputados. Esse aqui, eu acho que teve uma contribuição maior para que o complexo hidrelétrico do Tapajós não fosse levado a cabo. Então, por enquanto, não se fala, quer dizer, se fala, mas não se produziu ações para consolidar o complexo do Tapajós. Bom, voltando então à questão de projetos, de 2006 a 2010, a gente conduziu o HidroAir, uso eficiente de água em aeroportos, que deu origem a um livro homônimo e 2 depósitos de patentes. Então, começa aqui uma associação com patentes, inclusive com um objeto vinculado, muito associado àquela história do técnico de telecomunicações. Então, um pouco dessa origem está aqui vinculado. Um primeiro projeto de coordenação de rede, né, que também deu origem a um livro, Subrede Purus, Pesquisa e Gestão de Recursos Hídricos na Amazônia Ocidental. Eu era uma espécie de subcoordenador, mas que cuidava de boa parte da coordenação do projeto, junto com a professora Andréia Oshman, da UFAM, e que começou a me dar traquejo, vamos dizer, para conduzir um projeto de pesquisa em rede. Então, esse veio em 2010, numa sequência, e foi uma espécie de colocar o pé na areia de volta, né, para um oceanólogo, isso é muito bom, e que trata de mudanças climáticas globais e impactos na zona costeira. Então, é o primeiro projeto de rede, inclusive internacional, que gerou 6 artigos aí, bem qualificados, e deu uma sequência a partir do curso FBR, que foi financiado pelo CNPq, que tratou de vulnerabilidade. Quer dizer, a gente fez uma análise de mudanças climáticas, de impacto, depois analisou vulnerabilidade. Isso teve uma visibilidade muito grande, nos permitiu, inclusive, participar de uma chamada da SAI, da Secretaria de Ação Estratégica da Presidência, na época, um projeto Brasil 3 Tempos de Adaptação. Foi o primeiro e único grande projeto de análise de adaptação para o Brasil. Né? Depois, tudo isso se arrefeceu. Só para ter uma ideia, então, essas reportagens, né, na Veja e outras revistas
foram oriundas desse trabalho que nós fizemos na vulnerabilidade costeira. E esse trabalho, inclusive, veio incorporar o Adapta Clima, né? que é a plataforma de adaptação do governo federal. Bom, mais recentemente está em curso aí o projeto Habitas, sustentabilidade na construção civil, e a grande diferença desse projeto é que ele é todo custeado por empresas privadas. Então, sai um pouco da esfera do orçamento público e são mais de 15 termos de cooperação com empresas. Nós conseguimos consolidar o selo AquaHQE para uma das edificações e estamos almejando um LBC, que é o Living Building Challenge, que é um desafio. E foram disciplinas voltadas para o projeto, trabalhos de graduação, de mestrado, doutorado, patentes que estão sendo preparadas. Foi um dos pioneiros do MAIDAI, do mestrado acadêmico institucional, no ITA, né, e também no CNPq, que é uma novidade no CNPq. E gerou também, quer dizer, não só esse, mas ele foi um precursor do PAI 3, que é um programa institucional do ITA, para lidar com bolsas, né, com apoio a bolsas de mestrado e doutorado, direto com empresas, sem o intermédio do CNPq. Bom, em 2018 a gente participou, esse aqui é o único projeto que eu estou citando que eu não coordenei, né? Mas eu estou citando porque é um projeto muito grande, um projeto que envolve um time muito grande de pesquisadores, e a gente tem uma participação muito forte nesse projeto, com publicações em rede. Então, está nos dando uma experiência muito interessante. Quem coordena é o professor Pedro Jacob, da USP. Em 2021, teve início o projeto ELOS, ele, na verdade, foi aprovado em 2020, que trabalha com benefícios de serviços ecossistêmicos, e é um projeto que começa a fazer uma ponte com a internacionalização e outros projetos conexos, né? Então, a gente participa de uma rede, a Reconnect, do Horizon 2020 da União Europeia, com associação direta com algumas universidades, inclusive o Delft e a Técnica de Hamburgo. E está trazendo um pioneirismo em termos de soluções baseadas na natureza no Brasil. Então, está lançando um pé aí nesse tema, que é um tema que vai certamente povoar, né, a ciência ambiental brasileira nos próximos anos. E também, em 2019, a gente começou o projeto Corredor Azul, junto com a Wetlands, que gerou uma custeio de bolsa de mestrado também no CNPq+, e tem uma expectativa de longo prazo. Esse projeto é um projeto de 10 anos da Wetlands e, bem possivelmente, a gente vai trabalhar juntos aí nesse processo. Bom, só para ter uma ideia do poder das parcerias, né, em torno, vou dar um exemplo aqui do projeto Habitas. Então, foram várias matérias, várias entrevistas, enfim, uma visibilidade muito grande, inclusive na Casa Cor, né, com essas técnicas de retrofit sustentável que a gente está trabalhando. Bom, terminando a parte de projetos, aqui são miscelâneas, é o balanço da produção acadêmica. Então, eu confesso que não é um número que ainda me orgulha, esse índice de H14 no Google, o H11 no ResearchGate, H9 no Scopus, né? Embora eu saiba que também há diferenças nessas métricas, né, de identificação. Tem artigos meus que são muito citados, por exemplo, que não estão no Scopus, não foram abraçados por esse índice, enfim. Mas é algo que eu acho que vai melhorar bastante nos próximos anos. Ao todo são 8 livros, 17 capítulos, 48 artigos, 20 dos quais A1 A2, 4 doutorados e 22 mestrados ao longo desse tempo. E tentando construir pontes, ciência e sociedade, mantenho um blog de ambiente, política e sociedade, participo do portal de terapia política, tentando fazer essa ponte, né? No LinkedIn lanço algumas chamadas de vez em quando sobre projetos nossos. Tive a oportunidade de participar de 2 TEDx, um em São Sebastião em 2014 e agora um pré-evento do ITA 2021. Esse de São Sebastião tem mais de 22 mil visualizações, é um formato muito interessante para divulgação. E antes disso aqui, né, o YouTube também tem todos esses trabalhos estão lá no YouTube, no canal de YouTube, identificado na minha página profissional.
Todos os projetos têm páginas eletrônicas e agora a gente está ensaiando umas entrevistas em podcast, uma outra forma de atingir o público, né? Com ciência. Isso não é memorial, não está na memória, porque está por vir, mas é uma última parte aí dessa que eu chamei de memorial. Então, acho que é interessante colocar, porque a gente lança aí um pipeline de coisas que estão por vir. A empresa, um projeto de serviço X-Temps em relações de dependência e impacto na geração hidrelétrica, esse projeto está praticamente, já deve iniciar, está para terminar a fase de negociação. Um projeto de eficiência energética na FAB, um projeto voltado para o meio interno, para capacitação e monitoramento na Força Aérea Brasileira, de eficiência energética. Um projeto com uma empresa privada de saneamento, né, para aprimoramento de práticas do setor. Isso aqui é uma coisa bem interessante, um projeto com uma empresa privada também, está em discussão, né, não está acabado, mas que pretende uma inovação disruptiva para a eficiência no uso residencial da água, atingindo 50 litros por pessoa dia, né? Então, é uma meta que se estabeleceu na ONU para 2030 e essa empresa quer abraçar essa meta e está nos chamando para fazer parte desse processo. E uma tentativa junto ao Climápolis, um projeto em rede, né, com o Brasil e a Alemanha, de uma rede de sensores de poluição de baixo custo, com sensores de baixo custo. Então, ao invés de ter 2 ou 3 sensores numa grande cidade, a gente teria 30, 40 de baixo custo, claro, de baixa acurácia, mas como estão em rede, a gente consegue talvez fazer um modelo que garanta uma acurácia global para essa rede. Bom, e caminhando para a segunda parte do que eu chamei de tese, né, eu vou pensar alguns elementos dessa tese, do que foi objeto em 2004 e do que está sendo proposto para ampliação. Bom, sobre a importância de participação social para a democracia, acho que isso é um ponto bastante atual, né? E eu faço uma reflexão a partir do Henrique Leff, no livro, né, na página 32 do livro original. Então, ele diz, mais importante ainda, como destaca o autor, o Henrique Leff, é o aumento da participação social, oriunda dessa expansão de atores. Ele estava vendo o processo na América Latina, né, da saída dos regimes ditatoriais, a entrada de regimes democráticos, e aumento dessa participação social. E a gestão de recursos hídricos no Brasil, acho que seguiu um pouco esse caminho, né? Então, na gestão de recursos produtivos da sociedade, fato que dinamiza o exercício do poder, enriquece o processo de democratização. Então, acho que é importante a gente salientar isso, especialmente no momento que a gente está vivendo. Né? Então, uma redução, inclusive, dessa participação social. É preciso reforçar essas questões, e não necessariamente só do governo federal. Por exemplo, o Congresso está discutindo um projeto que libera as outorgas para comercialização, né, as outorgas de água. Então, isso pode colocar, tem até um extrato disso mais adiante. Sobre os segmentos da participação social nos comitês paulistas, então, um dos trabalhos foi um estudo de caso nos comitês paulistas, e eu faço uma chamada de atenção na época sobre a interpretação que se deu à lei paulista e como se implementou o processo de composição dos comitês. Então, caso vigorasse essa interpretação, ignorada como veremos adiante, toda a base de implementação da gestão participativa do Estado de São Paulo poderia sofrer profundas modificações. Né? E, realmente, mais recentemente, a gente tem visto isso, mas pela via da justiça. Então, o Ministério Público exigindo uma mudança na composição dos comitês para aumentar a participação da sociedade civil nesses comitês. Né? Então, por quê? Porque isso foi negligenciado lá atrás. Né? Sobre o predomínio tecnocrático nos colegiados de gestão, então, o uso do conhecimento técnico científico pode e deve facilitar o processo decisório, desde que esteja disponível e acessível de forma mais equitativa para os diversos atores participantes desse processo. Superar desigualdades que dificultam a tomada de decisão de forma mais democrática, sobretudo, aquelas relacionadas à acesso e disponibilidade, é essencial para que a gestão se torne mais democrática e participativa. Sobre decisões autocráticas, sem lastros, isso aqui é uma inserção nessa nova versão. Né? Sem lastro em integração nem consulta ao Comitê de Bacias. Então, projeto de transposição do Paraíba do Sul, né, que ocorreu há algum tempo atrás, e sobre ele eu faço algumas considerações. O projeto não resolve a pressão atual de demanda da região metropolitana de São Paulo, apenas alivia,
garantindo um pequeno fôlego em situações críticas. Situações críticas seriam vivenciadas em períodos semelhantes pelas duas bacias, ou seja, não justifica você sacrificar uma em detrimento da outra, se as duas vivenciam situações de secas críticas, né? Enquanto a região metropolitana de São Paulo tem taxas de crescimento populacional decrescentes, a região do Vale do Paraíba é uma das que mais cresce no estado. Então, você está tirando de uma região para uma região que está decrescendo e está pressionando o uso nessa região que está crescendo. Tá? E a decisão não considerou, para fins de contrato, questões de eficiência no uso da água. Então, nós sugerimos isso à época, mas não foi sequer discutido, né? Que era você autorizar a transposição desde que ela estivesse associada a metas de eficiência no destino. Né? Então, está acontecendo é que você está transpondo para um desperdício de 35% em média, perda direta de rede, e sem nenhuma meta de redução desse desperdício. Bom, sobre cobrança pelo uso da água, isso aqui é uma figura que está no livro, né, originalmente, e que se mantém atual, quer dizer, que é tratar a água como um bem que tem variações na sua elasticidade de preço, né, e elasticidade de renda. Né? Então, a proposta era que uma quantidade pequena, que a gente chama de uso social, né? Que hoje a gente poderia colocar essa meta da ONU de 50 litros por pessoa dia, não seria cobrado. Então, isso é o uso social da água. Um patamar onde a demanda é inelástica, você teria uma cobrança fixa, negociada em um comitê de bacias, e a partir disso uma cobrança na chamada parte inelástica, elástica dessa curva de demanda de água, você teria uma cobrança inversamente proporcional ao decaimento dessa demanda elástica. Né? E aí você daria ao usuário o sinal de que um uso perdulário vai ser sobretaxado, né? Progressivamente. Bom, sobre os interesses corporativos e barreiras ao aprimoramento da cobrança, isso também é um estudo recente que foi incorporado. Né? Há ainda uma resistência do segmento industrial em relação ao aprimoramento dos mecanismos, especialmente há um aumento significativo dos valores de preço público unitário e eventuais ampliações dos parâmetros de qualidade. Então, essas duas questões foram colocadas em estudos que a gente realizou posteriormente como sendo os pontos que o mecanismo de cobrança precisava ser aprimorado. Aumento dos valores de PPU, o valor é muito baixo hoje em dia, e não sinaliza para as empresas, né, o valor real da água, e, por outro lado, a diluição de efluentes tinha que ter um sobrepreço muito grande. Né? No entanto, o setor industrial tem se colocado, né, contra esse aprimoramento a partir desses dois fatores. O saneamento compartilha a resistência desse setor industrial, especialmente no que tange a cobrança sobre consumo. Por quê? Porque o saneamento tem uma perda muito grande, então, que entraria como taxação de consumo. Então, se aumentar a taxação de consumo, ele é prejudicado, entre aspas, e, no entanto, é o que faria ele mudar, né? Faria ele reduzir perdas. E poderia gerar pressões em função das altas perdas hídricas. Né? E também a questão relativa ao PPU para diluição de efluentes. Quer dizer, muitas empresas de saneamento operam com baixos índices de tratamento. Né? Então, ao lançar efluentes, eles teriam um sobrepreço muito grande. Então, esses dois setores se juntam e se colocam contrários ao aprimoramento desse mecanismo. Isso trava, né, o processo de aprimoramento da cobrança pelo recurso hídrico. Uma coisa que está sendo inserida, a questão do serviço ecossistêmico da gestão de águas. Isso é uma proposta de uma rota metodológica para fazer a incorporação de serviços relacionados à redução de turbidez e desassoreamento, né, baseado numa equação universal de perda de solos, na simulação, né, de quanto isso refletiria a partir do modelo numérico da bacia em termos de turbidez na água, e o cálculo da turbidez, o valor a pagar seria o que a empresa de saneamento deixaria de pagar para tirar a turbidez. Né? Então, isso é o valor desse serviço ecossistêmico. Então, a soma desses dois, do desassoreamento e do tratamento de água, daria esse PSA que poderia ser inserido na gestão. E faria, inclusive, o fechamento do ciclo, né, do serviço ambiental com o serviço ecossistêmico. Bom, sobre o sistema inglês de gestão, isso aqui é uma coisa interessante. Na época do doutorado, muitos olhavam para a França como, né, o
os primórdios do nosso sistema de gestão de recursos hídricos. Sim, Mariângela, consigo terminar até 10h30. Vou tentar, acho que consigo. Sobre o que o sistema inglês de gestão das águas pode nos dizer. Então, muitos olhavam para a França. Eu pensei, bom, a Inglaterra tem um sistema completamente diferente, mas ele está muito associado ao serviço de água, né? E a gente pode caminhar para isso, né? Isso pensando em 2004. E, de fato, o que a gente fez foi caminhar para isso. Hoje a gente tem aí um marco do saneamento que praticamente viabiliza as concessões e a chamada privatização do serviço de água, né? E a gente se aproxima muito desse modelo inglês. Então, é muito interessante conhecer o modelo inglês e ver quais são os problemas que eles têm, especialmente no que concerne essa questão de regulação e de participação social. E isso está lá no trabalho, eu acho que é uma coisa que se mantém e mais do que nunca atual para os dias de hoje. Sobre a possibilidade do mercado de águas no Brasil, né? Então, isso é uma coisa que está sendo aventada mais recentemente, com o marco de saneamento, inclusive, e eu chamava atenção lá atrás, né? Outro ponto importante para as nossas discussões diz respeito à inexistência da proibição de transferência de titularidade das outorgas, apesar do artigo ter enfatizado o fato de serem as águas inalienáveis. Então, enfatizou que a água é inalienável, mas não criou óbice a transferência de titularidade de outorga. Então, deixou uma porta aberta para a criação do mercado de água. Uma vez que eu posso comercializar outorgas, eu basicamente adentrei o mercado de águas, né? E é isso que está aí em discussão, já há uma proposta no Senado, o senador Tasso Gereissati, e há uma ideia, então, de uma espécie de mercado de outorgas de água. É uma coisa que tem que ficar atento, tem que discutir muito, né? Analisar contexto e tudo mais. Um outro tópico que está entrando nessa nova versão são mudanças climáticas e recursos hídricos. Essa imagem eu tenho em quase todas as minhas apresentações recentes, né, porque ela ilustra muito o que pode nos esperar. Nesse cenário, são dois modelos globais de projeção climática, um japonês e o inglês, e eles foram escolhidos porque eles eram os extremos. Um dava resultados muito otimistas, o outro muito pessimistas, né? E o curioso é que os dois, no caso brasileiro, apontaram, divergiram em número, mas convergiram em conteúdo. Ou seja, estão mostrando que no modelo, no cenário mais otimista, a gente teria uma perda aí da ordem de 20% a 25% de precipitação em toda essa faixa avermelhada, ou seja, boa parte do Brasil, do sudeste para cima, com um aumento da precipitação na região sul. O mesmo ocorre para o modelo, né, do cenário mais pessimista, no modelo inglês, né? A mesma coisa, só que com intensidade diferente. E aí a gente vai para quase 40% de perda hídrica, né, média. Então, isso é uma perda muito grande. Então, nós não podemos simplesmente dizer que há incerteza e desconsiderar isso, né? Então, isso tem que entrar no nosso tema de gestão. A questão de nexo, água, energia e clima, né? Então, isso aqui mostra uma curva de nível de reservatórios e o correspondente à geração térmica. Quer dizer, a cada vale dessa curva de nível de reservatórios, há um pico da emissão de energia térmica. Então, o que a gente vivencia hoje não pode ser chamado simplesmente de uma crise hídrica ou de uma crise energética, né? Tampouco de uma crise climática. A gente está pensando aí, talvez isso exista uma crise de planejamento e gestão, porque isso é um cenário anunciado, e mais, talvez uma crise de modelo, né? Modelo societário global. Nós hoje somos causadores da nossa própria desgraça e degradação. E uma questão que está inserida aí de uma forma muito contundente é essa questão da gestão integrada adaptativa e das lacunas, né, desafios. Então, isso aqui está no Plano Nacional de Segurança Hídrica, essa figura está lá, inclusive, né, uma figura que são as dimensões da segurança hídrica preconizadas pela ONU, e duas dessas vertentes, que é a preservação de ecossistemas de água e resiliência a eventos extremos, estão subestimados ou praticamente desconsiderados nesse Plano Nacional de Segurança Hídrica, né? A questão climática, simplesmente há um parágrafo que diz como os modelos climáticos têm certeza, então a gente vai se fiar nas séries históricas. Mas a série histórica não diz respeito à mudança climática. Ela até pode indicar o que já está acontecendo,
mas ela não é capaz de formular trajetórias de mais longo prazo. E nada se fala sobre soluções baseadas na natureza, restauração ecológica, etc., que daria suporte à garantia de acesso à água e de suprimento de água, né? Então, isso é muito sério, um plano de 2019. Né? Então, essas lacunas a gente precisa urgentemente resolver. Né? E uma outra é a questão da interligação municipal. Quer dizer, o município hoje detém o domínio, a dominalidade sobre os desígnios e de uso e ocupação do solo, mas estão muito longe da gestão de recursos hídricos de uma forma mais contundente. E o que acontece? Então, isso aqui é um mapa imagem do município de São José dos Campos. Essas áreas em verde mais ao sul eram zonas de proteção ambiental, no zoneamento anterior. Essas áreas vermelhas eram áreas de um estudo que apontou como áreas de prioridade de conservação do cerrado. E essa mancha rosa por baixo dela toda é uma área de recarga de aquíferos, de um estudo conduzido pelo Comitê de Bacias, né? Uma área que deveria ser preservada para recarga de aquíferos. E, no entanto, no zoneamento atual, realizado em 2019, o município simplesmente ignorou tudo isso e transformou todas essas áreas, tirou as zonas de proteção ambiental, transformou tudo em áreas de novos empreendimentos e área industrial, né? Então, isso vai em desacordo completo com todos os estudos e insights que a gente tem de um lado, né? Então, a gente precisa também tratar essa gestão integrada e resolver isso muito rapidamente, em prol de tudo que a gente está falando aqui. Bom, em síntese, já caminhando aí para o final, o SINGRE, Sistema, né, de Gestão de Recursos Hídricos do Brasil, é bem concebido, tem uma base conceitual alinhada com o pensamento contemporâneo, mas há desequilíbrios nos esquemas representativos de processo institucional que tem colocado a perder algumas dessas virtudes. É preciso ampliar a agenda temática, né, incorporar elementos de gestão integrada e adaptativa, adaptação climática, restauração ecológica e todos os nexos em torno da água, né, de uma forma efetiva. E o momento atual é desafiador em função dos retrocessos de viés político e ideológico, que colocam na berlinda esses sistemas participativos. Ou seja, hoje o sistema de gestão de recursos hídricos do Brasil está na berlinda por conta dessas alterações. E sem participação, não há SINGRE, né? Simples assim. A não ser que a gente está falando de um outro sistema, a gente cria um outro sistema, né? Não da Lei 9433. Bom, então, aqui, não podia deixar de agradecer essa trajetória toda de agradecimento, né? E não cabem todos aqui, mas eu pedi para chamar alguns em especial, porque refletem ou representam boa parte disso, né? Então, a professora Maíra Armanelli, estou engasgando aqui, que completou meu ciclo de alfabetização, né? E está aqui na sala, acho que eu a vi por aí. Professor Orlando Menezes, da Escola Técnica Federal, também representa os professores da Escola Técnica. Tem colegas aqui da Escola Técnica que sabem disso, que sabem quanto representa. Fernando Dincal, que foi meu orientador de graduação. Professor Orlando, da Escola Técnica in memoriam, né, ele faleceu pouco depois de receber essa homenagem, de ter uma placa lá no corredor da Escola Técnica. Professor Fernando Dincal, que também nos deixou em 2016, mas a figura ilustra muito o que ele era, né? Um belo saxofonista, um excelente professor. Professora Evelyn Novo, eu acho que eu vi a professora Evelyn aqui, inclusive, eu acho que eu peguei uma foto bem parecida com o que ela está aqui, olha lá, que beleza. Obrigado, Evelyn. Professora Demar Romero, também acho que está por aqui, eu vi aí no começo. E Maria Alice, que faz parte dessa trajetória já há quase 20 anos. Né? E, por fim, a minha mãe, que nos deixou, mas que é responsável pela base, lá atrás desse processo. Respirando. E quando eu falo da base lá atrás desse processo, eu remeto o primeiro item da trajetória, que é o básico. Né? Minha mãe, apesar de todas as dificuldades, ela soube nos orientar naquelas escolhas de escolas. Né? Ela nos fez caminhar realmente
com toda a dificuldade, às vezes, para uma escola que era diferenciada. Isso foi muito importante. E eu coloco aqui uma frase que eu, inclusive, discordei dela quando eu a vi a primeira vez, um colega que trouxe essa frase, falando dos tempos antigos, que a gente vivencia, mas não se dá conta, né, da magia que é aquela vivência naquele momento, e vem dar conta depois quando revisita. Né? Mas eu acho que ela é bem apropriada para isso. Quer dizer, fazendo esse memorial, eu caminhei por todos esses processos, revi pessoas, revi vidas, e sempre foi muito interessante. Foi catártico. Então, com isso, eu encerro e agradeço a participação de todos. Obrigado por ter tentado, pelo menos, cumprir o prazo aí. Eu sei que é correria, né? E eu sei a emoção que você está passando, né? Eu, há pouco tempo, fiz a minha banca de professor titular e esse revisitar a vida da gente é uma coisa que eu acho que só a hora que a gente faz é que a gente sente, né? Então, é completamente compreensível aí a tua emoção. Bom, com isso a gente fecha, né, o que a gente chama de primeira parte aqui do processo de progressão para professor titular. Então, eu queria agradecer a presença de todos externos à banca, né, inclusive vários citados aí pelo professor Wilson, né, como partícipes aí da trajetória dele, e pedir que o pessoal, então, se retire, né, quem não for da banca, senão eu peço para a Raquel também expulsar de forma carinhosa, né, a todos, mas a gente precisa agora proceder aos trabalhos internos da banca e eles, né, de acordo com os processos aqui do ITA, eles não são públicos. Então, eu gostaria de agradecer, né, de novo a participação de todos. Né? O pessoal está pondo algumas mensagens aqui, o Wilson no chat, né? E aí a gente passa para a segunda fase. Então, Raquel, pode derrubar a galera. Deixa só a Ok. gente.